Asahi era um covarde fraco que sempre precisava da proteção da sua irmã obcecada. Mas depois que o caminhão Kun o transportou para um mundo de fantasia, sua irmã estranha decide deixar a vida para estar com ele novamente na próxima vida, mas acaba se tornando a heroína mais forte que queria usar sua Excalibur. Tudo começou numa manhã quando Asahi tentou ser um herói e salvar alguém de ser desvivido pelo aprendiz do caminhão Kun, mas acabou levando a pancada no lugar. Ele reapareceu no mundo espiritual, onde assistiu a sua própria morte acontecer, e ficou aliviado com o fato de que a pessoa que ele salvou estava bem. Ficou chateado por não poder jogar a nova atualização de Elden Ring e se perguntou se o novo mundo para o qual ele seria renascido tinha videogames. Quando ele começou a se preocupar com a reação de sua irmã pegajosa à notícia de sua morte, um portal apareceu e o transportou para um penhasco em uma cidade de fantasia. Asahi ficou animado com o fato de ter sido Isekai'd, e ficou satisfeito ao ver que a cidade parecia muito com aquelas que ele havia encontrado em seus jogos de vídeo favoritos. Ele tentou tirar uma selfie para postar no Gram, mas percebeu que não havia sinal na área, o que significava que ele não podia contatar ninguém para ajuda, apesar de estar sem dinheiro e não conhecer o entorno. No entanto, ele estava confiante que poderia navegar por este novo mundo com facilidade, porque já tinha visto todos aqueles animes Isekai de quinta categoria da história. Logo, ele chegou a uma loja de penhores, onde o lojista avaliou seu telefone e ofereceu pagar-lhe uma boa quantia por ele. Asahi ficou contente ao ouvir isso, e perguntou à comerciante sobre as armas na loja dela. Minutos depois, Asahi estava totalmente vestido com roupas de fantasia, mas estava mais animado com o fato de ter uma espada. Então ele pulou como um macaco louco enquanto fazia poses com ela. Depois ele foi à Guilda dos Aventureiros em busca de uma missão, e a recepcionista fofa não pôde deixar de provocá-lo ao ouvir que era sua primeira vez. Ela decidiu mostrar-lhe tudo o que ele não sabia e começou dando-lhe um formulário de registro da guilda para preencher com seus dados. Quando ele terminou de preencher o formulário, ela recomendou uma tarefa simples de caçar coelhos assassinos como sua primeira missão, já que eram monstros de nível I, que até mesmo uma criança pequena poderia derrotar. Quando saiu da guilda, ele estava confiante de que teria um grande dia com aquela missão, mas, infelizmente, ele se deparou com um enorme Wyvern assim que saiu da cidade. O Wyvern não perdeu tempo antes de tentar assá-lo com ataques de fogo, e ele correu desesperadamente por sua vida enquanto se perguntava em que tipo de mundo ele estava. Ele se escondeu atrás de uma enorme rocha e tentou criar uma estratégia verificando seu painel de status, mas percebeu que suas estatísticas eram mais baixas do que as de um personagem não jogável. Quando o dragão começou a atacá-lo novamente, ele tentou usar sua habilidade especial, que é jogar pedras, mas percebeu que era ainda mais inútil do que suas habilidades humanas. Eventualmente, o dragão o encurralou, e tudo que ele conseguia pensar enquanto ele se aproximava era em sua irmã Maya. Quando ele gritou alto o nome dela, um grande círculo mágico apareceu ao seu redor, e Maya apareceu na frente dele vestindo seu uniforme escolar, o que o deixou aliviado. O dragão lançou vários ataques de chamas contra Maya, mas ela os esquivou facilmente, enquanto percebia como seu corpo se sentia leve neste mundo de fantasia, além de todas as formas de habilidades super poderosas fluindo em seu corpo quando ela pousou no chão. Ela ficou animada com o fato de que poderia proteger seu irmão com seus poderes e fez exatamente isso quando o dragão atacou novamente, derrubando-o com um único Detroit Smash. Asahi se perguntou se era realmente Maya que estava com ele neste mundo de fantasia, e ela esclareceu suas dúvidas ao mostrar seu grave caso de complexo de irmão. Quando ele perguntou como ela entrou naquele mundo, ela revelou que tirou a própria vida para poder estar com ele depois de ouvi-lo falar inconscientemente sobre ser transportado para outro mundo. Depois de um pouco de conversa, decidiram voltar ao seu mundo original juntos, mas perceberam que não tinham ideia de como fazer isso, o que fez Asahi desmaiar. Em outro lugar, 3 orcs musculosos que se chamavam de os 3 irmãos orcs destruíram todos os guardas de uma determinada cidade e começaram a se vangloriar de sua vitória até que Asahi entrou na área. Ele os avisou que se arrependeriam se o atacassem, mas os orcs tinham menos células cerebrais do que todos os seus ex-namorados juntos, então ficaram irritados e avançaram contra ele. O irmão orc mais velho que liderou a investida foi imediatamente transformado em um espeto por uma pilha afiada de terra que se formou na frente de Asahi antes que sua irmã mais velha, Maya, fizesse uma entrada dramática e transformasse outro orc em cinzas com um choque elétrico.
O terceiro orc estava prestes a correr por sua vida, mas Maia fez uma aterrissagem heróica na frente dele, fazendo-o se sujar porque ele sabia que estava prestes a se juntar aos seus irmãos no submundo. O orc implorou por sua vida, mas Maia não hesitou ao vaporizá-lo com um único ataque e afirmou que os orcs mereciam um destino ainda mais cruel por chamarem seu amado irmão de baixinho. Ela percebeu que Asahi tinha machucado o queixo durante a batalha, então tentou curá-lo de maneiras bizarras até que um grupo de aldeões apareceu e começou a elogiar Asahi por salvar suas terras. Mais tarde, a recepcionista do guilda chamada Tânia contou a Asahi que ele subiu várias classificações em velocidade recorde e deu a ele um distintivo para significar seu novo nível. Ela explicou que o crachá é como uma identificação para aventureiros na capital real, o que significa que ele não podia vendê-lo para outra pessoa. Tânia também o informou que era um crime grave falsificar classificações fingindo ser mais forte e ele imediatamente foi atormentado por uma consciência culpada. Depois ele teve que implorar para Maia esconder sua força e fazer parecer que ele era o forte, e ela concordou. Quando ele verificou suas estatísticas, percebeu que todas as habilidades dela estavam no máximo, e isso o deixou com inveja. Eles concordaram em manter o status dela como um segredo entre os dois para se protegerem. Asahi viu um grupo de aventureiros sendo celebrados e o comerciante de mais cedo revelou a ele que eles eram o grupo mais forte chamado Clã Balmung, que estava indo enfrentar o Rei Demônio. Maia disse que gostaria de derrotar o Rei Demônio sozinha, mas o comerciante disse que ela precisaria ganhar experiência e mencionou como o líder do clã Balmung, chamado Siegfried, era um aventureiro classe dragão, que era apenas um nível abaixo da classe mais alta. Nesse momento, um aventureiro bêbado chamado Delvin começou a atacar pessoas aleatoriamente, então as pessoas imploraram para Asahi salvá-las. Delvin chamou Asahi de um pirralho inútil, o que irritou Maia tanto que ela começou a pensar nas maneiras mais brutais de acabar com ele. Naquele momento, Asahi elaborou um plano que envolvia atrair Delvin para atacá-lo usando insultos e assustá-lo usando a poderosa magia de Maia, que ele fingia ser ele próprio a lançar. Mais tarde naquela noite, Maia interrompeu as celebrações de Asahi, lembrando-o de sua promessa de dar a ela o que ela queria por ajudá-lo, e começou a fazer coisas estranhas com ele. Alguns dias depois, eles foram caçar gosmas, e o pequeno virgem fraco finalmente conseguiu derrotar uma gosma, o que o colocou no nível 1, enquanto Maia usou um feitiço de chama gigantesco para derrotar cerca de 1 milhão de gosmas de uma vez, o que elevou seu nível para 6 dígitos. Em outro lugar, Siegfried estava de joelhos na frente de um poderoso demônio que havia dizimado todo o seu grupo, e ele se perguntava como eles foram tratados como peões, apesar de todas as suas conquistas. Ele perguntou o nome do demônio, mas ela não deu uma resposta direta ao se apresentar como alguém mais forte que o Goku. Ele ficou furioso e tentou atacá-la, mas ela o deteve usando um feitiço de magia negra que o apagou, e se perguntou onde poderia encontrar um guerreiro destemido que pudesse igualá-la. Enquanto isso, Asahi notou que Maia estava com frio, então ele usou suas roupas para aquecê-la, e ela levou a situação ao extremo, tratando-o como um travesseiro pessoal. No dia seguinte, Asahi decidiu parar de depender da irmã como um vagabundo e assumir uma missão sozinho. Maia percebeu que Asahi não estava em casa e encontrou um bilhete que ele deixou dizendo que tinha ido dar uma volta. Então ela decidiu brincar com tudo no quarto dele que tinha o cheiro dele. Asahi encontrou-se com Tânia e pediu a ela uma missão adequada para ele. Então ela recomendou várias que combinavam com sua classe atual, incluindo caçar trolls e roubar um ovo de wyvern. Mas o humano ficou com medo porque sabia que não havia como ele lidar com missões assim sozinho, e como não queria que Maia se preocupasse por chegar tarde em casa, ele pediu uma fácil. Quando ela disse que só havia tarefas de nível inferior na cidade deles, ele inventou uma mentira sobre como não queria esquecer seus primeiros dias como aventureiro. Então ela o elogiou e deu a ele uma tarefa fácil, que envolvia coletar cogumelos arco-íris em um lugar chamado Floresta Cláudio. Quando ele chegou à Floresta Cláudio, não levou muito tempo para encontrar um monte de cogumelos arco-íris, e justamente quando começou a pensar que a missão seria fácil, ele viu uma placa indicando que um urso perigoso estava na área. Mesmo assim, ele se sentiu seguro porque achava que o urso raramente estaria na área, mas o animal provou que ele estava errado ao pular e começaram a persegui-lo. Sabendo que Maia não estava por perto para salvá-lo como de costume,
Asahi tentou lutar sozinho jogando um dos cogumelos no urso, mas ele comeu o cogumelo como uma batata frita. Quando a besta começou a atacá-lo novamente, um raio de magia negra afastou e o recuo empurrou Asahi pelo chão até que ele aterrissou em um par de almofadas macias. Dada a magnitude do ataque e a maciez das fábricas de leite, Asahi supôs que foi Maya que fez o salvamento. Então ele começou a dizer palavras amorosas de agradecimento a ela. No entanto, assim que ouviu a voz de Killmaria e viu suas características demoníacas, ele imediatamente se afastou dela por medo. Ele pediu desculpas por ter se agarrado a ela, mas ela ficou muito satisfeita com o fato de ele acidentalmente chamá-la de irmã. O pequeno momento de diversão deles foi interrompido quando uma horda inteira de ursos o cercou, então Killmaria o lançou para o alto e destruiu os ursos com explosões mágicas antes de pegá-lo. Asahi ficou surpreso com o nível de poder dela, e ela agradeceu por ele ter sido a isca perfeita para seu pequeno exercício de treinamento. Eles foram interrompidos novamente quando o chefe final dos ursos apareceu e Asahi ficou chocado com o fato de que ele estava usando armadura de batalha e falando como humanos normais. Killmaria apresentou o urso como o guardião da floresta Cláudio chamado Urso Kaiser, e o próprio urso a reconheceu como um demônio perigoso que adorava caçar outros demônios para testar sua força. Asahi sabia que poderia ganhar alguma experiência se conseguisse acertar um único golpe no urso. Mas quando Kaiser carregou um ataque de chamas, tudo o que ele conseguia pensar era que estava prestes a ser apagado. Killmaria imediatamente segurou Asahi de uma forma que permitiu que ele se agarrasse aos canhões dela, enquanto ela criava uma barreira mágica que bloqueou o ataque de fogo de Kaiser, fazendo-o perguntar por que ela o salvou, ao que Killmaria respondeu que estava apenas tentando ser uma boa Oni-san para ele. Killmaria decidiu que era sua vez de atacar, então ela se teletransportou acima de Kaiser e criou uma enorme bola de magia das chamas escuras, com a qual ela o aniquilou. Ela se sentiu desapontada porque até mesmo o Rei dos Ursos acabou sendo um fracote que não conseguiu sobreviver a mais de um de seus ataques, e Asahi percebeu que ela era tão poderosa quanto Maya. Ele perguntou quem ela era. Então ela se apresentou como uma das 6 generais do Rei Demônio. O cérebro de Asahi estava prestes a entrar em colapso, mas ela o acalmou assegurando-lhe que não estava atrás de fracos como ele. Asahi tentou fugir quando ela perguntou sobre o todo-poderoso Asahi, de quem ouviu dizer que era um aventureiro poderoso. Mas sua identidade caiu, e ela descobriu que era ele de quem tinha ouvido falar. Ela começou a persegui-lo tentando lutar com ele, até que foi impedida por alguma magia da terra que foi lançada por Maya. Asahi ficou feliz pelo fato de sua irmã ter vindo atrás dele, mas Killmaria interrompeu o momento de união deles perguntando sobre o feitiço que a deteve. Maya começou a acusar Killmaria de fazer todos os tipos de danças de yoga proibidas no irmão dela, enquanto eles começavam a discutir antes de avançar um contra o outro com toda a força. Seus punhos colidiram com tanta força que destruíram a terra ao redor e empurraram Asahi para a floresta. Mas ambos ficaram chocados com o fato de que seu adversário sobreviveu aos seus habituais golpes mortais de um só golpe. Killmaria rapidamente percebeu que Maya era a verdadeira responsável pelas conquistas de Asahi, e elas se enfrentaram várias vezes até que Maya jogou Killmaria no chão. Killmaria ficou tão empolgada que lançou seu feitiço final de chama negra contra Maya, mas Maya contra-atacou usando um ataque de ciclone que desmantelou o ataque assim como Killmaria. Depois de Maya se apresentar a ela, Killmaria implorou-lhe que acabasse com ela, e ela estava prestes a atender antes que Asahi a impedisse. Vários dias depois, Asahi estava sendo perseguido por um Goblin durante uma missão, e sua tentativa de derrotá-lo usando sua habilidade de atirar pedras falhou miseravelmente. Quando o Goblin chamou alguns de seus amigos para se juntar a ele em aterrorizar Asahi, Maya apareceu e torrou todos de uma vez usando um enorme feitiço de magia de fogo. Ele a repreendeu por vir salvá-lo, apesar de seus pedidos para ela ficar parada, e ela respondeu que fez isso porque ele estava em desvantagem numérica. Algumas horas depois, Asahi comemorou o fato de finalmente ter alcançado o nível 10. Mas Maya ficou decepcionada porque isso mostrou que nenhum dos pontos de experiência dos milhões de monstros que ela havia derrotado durante a jornada até agora foram para ele.
Asahi informou a ela que só poderia ganhar pontos de experiência infligindo dano nos monstros por conta própria e começou a falar nerdices com ela por vários minutos, tentando defender sua falta de proteção de enredo. Então, Maya teve uma ideia brilhante que envolvia segurar os monstros no lugar enquanto ele os atacava repetidamente para ganhar pontos. Mas Asahi disse que não poderia fazer isso porque seria equivalente a bullying. Uma lâmpada acendeu na cabeça de Maya novamente quando ela sugeriu que ele a atacasse em vez de monstros. Assim ele poderia ganhar muitos pontos de experiência de um alvo muito forte. Mas Asahi respondeu que nunca poderia machucá-la, e isso a deixou tão feliz que ela começou a brincar com ele novamente. Ele então começou a pregar sobre como subir de nível lentamente seria mais divertido do que encontrar um truque. Então Maya mencionou que ele não precisava ficar mais forte porque ela poderia facilmente derrotar todos os seus oponentes com um único golpe. Isso foi como uma facada no coração de Asahi, mas ele percebeu que precisava mudar sua habilidade para ficar mais forte. Maya começou a distraí-lo novamente com suas exigências estranhas, até que ele ativou a nova habilidade que ele tinha em seu arsenal, o que lhe permitiu se teleportar para longe dela. Ele explicou que era uma habilidade para escapar chamada Escape, e afirmou que a usaria para evitar todos os avanços estranhos de Maya em relação a ele. Infelizmente, Maya era mais persistente do que ele pensava, porque ela avançou sobre ele mais uma vez, e seus esforços para usar a habilidade Escape falharam devido à falta de MP. Algumas horas depois, Asahi começou a pensar na ideia de se juntar a outra pessoa e sua mente imediatamente começou a viajar enquanto ele fantasiava sobre todas as incríveis aventuras que poderia ter com um grupo Isekai normal. Tania interrompeu sua linha de pensamento, informando-o que não havia vagas abertas para ele no momento e perguntando se ele estava jogando sozinho esse tempo todo. Asahi disse a ela que ele estava se aventurando com sua irmã, o que a levou a acreditar que ele era o lutador principal enquanto Maya era sua apoiadora. Ela então falou sobre como ele poderia formar um grupo com qualquer pessoa de sua escolha, e mencionou o grupo de Siegfried como exemplo de um grupo perfeito. Ela revelou que o tanque do grupo chamado Gordon era ótimo na defesa, enquanto a feiticeira deles chamada Mimosa era excelente em todas as formas de magia. O grupo também tem um arqueiro élfico chamado Shu Lain, para ataques de longa distância, enquanto Siegfried se envolve em combate corpo a corpo. Asahi perguntou como foi a missão deles para matar o Rei Demônio, então Tanya revelou que eles quase foram exterminados por um demônio misterioso no caminho, o que os fez recuar. Depois, Asahi caminhou pela cidade onde viu um homem magro e bêbado sendo intimidado por alguns aventureiros e tentou ficar fora disso até que eles puxaram suas espadas em uma tentativa de mordê-lo. Asahi os parou jogando pedras em suas cabeças, instigando o homem a escapar enquanto ele os mantinha ocupados. No entanto, o homem impediu que os bandidos atacassem Asahi, usando movimentos de ninja que Naruto só poderia sonhar em realizar, e derrubou o líder com um soco brutal. Asahi ficou impressionado com as habilidades do homem até que ele começou a vomitar no chão. Quando Asahi se aproximou para ajudá-lo, ficou surpreso ao perceber que esse mestre bêbado era na verdade Siegfried. Asahi perguntou se ele era realmente o cavaleiro da classe dragão superpoderoso que a cidade costumava admirar. E Siegfried respondeu que seu estado atual o tornava nada mais do que um cão de rua. Ele narrou como todo o seu grupo foi jogado de um lado para o outro no campo de batalha por Killmaria, que nem sequer lutou com seriedade, e afirmou que esses eventos o destruíram tanto que ele se tornou um bêbado perdedor. Siegfried começou a enlouquecer por causa dos traumas do passado, então Asahi tentou acalmá-lo lembrando-o de que ele fazia parte de um grupo perfeito que teve muitas aventuras divertidas. Siegfried afirmou que o mundo não funcionava dessa maneira, e explicou que seus companheiros de grupo eram todos inúteis de diferentes formas antes de revelar que se separaram após a tentativa fracassada contra o Rei Demônio. Quando Asahi voltou para o salão da guilda, Tanya contou-lhe sobre uma missão urgente que envolvia uma horda de wyverns atacando um assentamento fora da cidade. Ele tentou sugerir voltar para chamar Maya, mas ela disse que não havia tempo para isso, enquanto o carregava em um vagão de transporte que levava à área. Quando os wyverns tentaram atacar Asahi, eles foram vaporizados por uma explosão mágica que foi lançada por Killmaria. Ele agradeceu a ela por salvá-lo e eles tiveram uma conversa amigável até que ela devolveu seu crachá de aventureiro que ele havia perdido durante o último encontro deles. Eles foram interrompidos quando mais wyverns apareceram, mas Maya os destruiu com um feitiço de raio e ignorou o pedido de Killmaria por uma revanche enquanto ia verificar Asahi.
As duas mulheres começaram a discutir por causa da Asahi, mas Maya ainda se recusava a ter uma revanche com Killmaria, até que ela brincando fez Asahi de refém. Maya entrou no modo fera enquanto criou uma montanha na cabeça de Killmaria com um soco brutal, o que fez as duas mulheres começarem a discutir novamente. Então, um Wyvern apareceu e sequestrou Asahi, então as duas mulheres trabalharam juntas para destruí-lo e salvá-lo. Asahi ficou feliz ao ver as duas se dando bem, e todos tiveram uma conversa alegre juntos até que Killmaria foi embora e Maya começou a agir de forma estranha novamente. Alguns dias depois, Asahi apareceu na guilda com uma cara suspeita, e Tanya imediatamente percebeu que ele estava sem dinheiro para hospedagem novamente. Asahi implorou por uma missão com uma grande recompensa e falou sobre sua necessidade de uma base de operações. Então Tanya mencionou uma missão de alto nível, cuja recompensa era uma casa. Asahi estava muito feliz em aceitar o trabalho, até que ela revelou que a missão era exorcizar um espírito maligno. No caminho, acompanhada por Maya, ela parecia feliz com o fato de que eles estavam ganhando uma casa como recompensa pela missão. Mas Asahi estava apavorado porque tinha ouvido que muitos aventureiros habilidosos já tinham tentado e falhado nessa missão anteriormente. Maya mencionou os dias passados quando Asahi ficava tão apavorado com jogos de terror que ela precisava acariciá-lo para dormir, e ele estava determinado a provar que tinha crescido, mas um único trovão o fez se borrar. Ela o confortou dizendo que já sabia que ele tinha medo de fantasmas, então ele se agarrou a ela enquanto eles avançavam. Eventualmente, chegaram à casa assombrada e Asahi tentou abrir a porta, mas foi impedido por uma força misteriosa que lhes disse para cair fora. Asahi percebeu que era um monstro sugador de energia quando se manifestou na forma de uma aura azul com olhos e ameaçou sugá-los completamente como uma mulher interesseira. No entanto, quando Maya tentou abrir a porta, o monstro absorveu tanta energia que explodiu, permitindo-lhe abrir a porta. Quando eles entraram, ela percebeu que a casa era realmente bonita e mobiliada, apesar de estar empoeirada, e sua mente imediatamente foi para o lado malicioso, enquanto ela pensava em todos os ângulos que poderiam explorar. Asahi perguntou a Maya se ela tinha medo de alguma coisa na tentativa de um dia explorar sua fraqueza, mas ela respondeu que a única coisa que temia era a espada dele nela. Eles começaram a procurar pelo fantasma, e tudo parecia bem, até que uma cadeira flutuou para fora de sua posição e acertou Asahi no rosto. Maya curou-o usando uma poção, mas a habilidade do Poltergeist ativou novamente e atacou Asahi usando pratos desta vez. Ela o curou usando uma poção novamente, e desta vez o fantasma atacou com um travesseiro macio, mas a irmã dele, que é burra, ainda assim correu para usar a última poção de cura nele. Maya ordenou ao espírito que os enfrentasse diretamente, então ele se manifestou como um fantasma com uma aura sombria que assustou Asahi tanto que ele se agarrou firmemente a Maya. O fantasma disparou uma explosão sombria contra eles, mas Maya a dissipou apenas com uma palavra de sua boca. Ela contou ao demônio como ela havia fugido nele, fazendo Asahi surtar pensando que o prédio seria destruído por seus poderes, o que os deixaria endividados. O fantasma sentiu o imenso poder de Maya e sabia que isso rivalizava com o dos generais do Rei Demônio, então decidiu possuir seu corpo. Após alguma luta, o fantasma possuía completamente Maya e vangloriou-se do fato de ter ganho um corpo muito poderoso. Asahi percebeu que o mundo todo estaria em perigo se o fantasma ficasse fora de controle, usando os poderes de Maya. Então ele estava determinado a salvar Maya a qualquer custo. À medida que a possuída Maya marchava em direção a Asahi, ele entrou em pânico por minutos antes de reunir coragem suficiente para se levantar e usar um pouco de toque no jutsu nela. Justo quando suas palavras estavam prestes a alcançar Maya, Killmaria apareceu e começou a provocá-los. Asahi a informou sobre o que estava acontecendo, então ela começou a provocar Maya antes de desafiá-la para uma batalha. Asahi interveio para impedir que Killmaria destruísse o prédio com sua magia negra, mas acabou caindo em uma posição embaraçosa em cima dela. Ele implorou para ela não travar uma batalha séria dentro do prédio e ficou apavorado quando percebeu que suas mãos estavam agarrando o enredo dela. Ela o acusou de ser um menino travesso e Asahi percebeu que o poder do espectro estava transbordando. Killmaria decidiu resolver as coisas usando uma luta de braço e explicou a um Asahi confuso que vencer o fantasma em uma competição de força o faria perder a confiança, o que permitiria que ela o explicasse do corpo de Maya. Logo, a competição de luta de braço começou, e Asahi temia que a casa pudesse ser destruída devido à intensidade com que suas auras estavam colidindo.
As duas senhoras finalmente foram com tudo, e a possuída Maya acabou vencendo o concurso. Ela imediatamente prendeu Asahi no chão, e em um momento de desespero, Asahi gritou que nunca deixaria um fantasma patético tirar sua preciosa irmã. E imediatamente suas palavras perfuraram sua alma e expulsaram o fantasma de seu corpo. Logo depois, Maya confessou que na verdade não estava sendo controlada pelo fantasma porque era mais poderosa do que ele, e mencionou que Kyumaria percebeu isso durante a competição de queda de braço. Horas depois, eles redesenharam a casa anteriormente assombrada e ficaram muito felizes com o fato de que agora era seu próprio lar. Alguns dias depois, Asahi e Maya entraram em uma masmorra onde uma pedra rolante tentou destruí-los. Asahi tentou escapar usando uma passagem secreta, mas Maya decidiu acumular aura enquanto destruía a rocha com um único chute e pediu a Asahi para seguir em frente com ela. Mais cedo, Tanya contou a Asahi sobre uma missão que envolvia explorar uma masmorra recém-descoberta nas ruínas da cidade. E quando ele perguntou por que a masmorra não havia sido descoberta anteriormente, ela explicou que a paisagem daquela área foi alterada devido a uma grande batalha mágica entre duas entidades poderosas. E Asahi imediatamente percebeu que era o resultado da batalha entre Maya e Kyumaria. Quando Tanya chamou Asahi de herói, ele ficou muito animado e imediatamente aceitou a missão. A caminho da masmorra, uma fera aterrorizante começou a persegui-lo, mas Maya a espantou antes que pudesse atacar. Ele logo chegou à entrada da masmorra totalmente determinado a completar a missão sozinho e se tornar um verdadeiro herói. Mas essas esperanças morreram quando Maya apareceu. De volta ao presente, Maya falou sobre a possibilidade de fantasmas aparecerem nas masmorras e ele tentou agir como um soldado corajoso até que Maya o assustou usando um crânio de demônio como máscara. Maya perguntou a ele o que era uma masmorra, então ele foi fundo em sua bagagem de jogador enquanto explicava todo o conceito de masmorras e monstros para ela. Ele contou a ela sobre algo chamado Regra da Mão Esquerda, que implicava que eles tinham que manter a mão esquerda na parede da masmorra para chegar ao fim dela. Infelizmente, a mão esquerda dele acionou uma armadilha, mas Maya foi rápida o suficiente para destruir uma flecha voadora que teria tirado sua vida. Asahi tentou recuperar o controle da situação, mas acabou ativando uma armadilha no chão que enviou Maya para um poço cheio de espinhos, mas ela simplesmente manobrou casualmente como uma aventureira profissional. Eles deram as mãos enquanto iam mais fundo na masmorra e acabaram encontrando alguns cavaleiros esqueleto. Ela tentou destruí-los usando uma explosão mágica, mas Asahi decidiu detê-la, fazendo-os pousar em uma posição desfavorável. Maya começou a sugerir que aproveitassem a oportunidade para exercitar-se, mas Asahi mudou de assunto ao alertá-la de que usar sua magia em uma masmorra poderia causar um desmoronamento que os deixaria presos. Quando os cavaleiros esqueléticos se aproximaram, Asahi tentou eliminá-los usando sua habilidade de arremesso de pedra, mas um deles rebateu a pedra como em um jogo de beisebol. Maya derrotou todos os cavaleiros esqueléticos usando habilidades incríveis de Kung Fu, e Asahi percebeu que sua irmã ainda era extremamente poderosa, mesmo sem usar magia. Eles finalmente chegaram à parte mais profunda do calabouço, onde notaram um trono vazio, o que indicava que o mestre do labirinto não estava por perto. Asahi ficou aliviado por não precisar lutar contra um chefão de masmorra, já que tudo o que viu foram alguns ursinhos fofos na área. Ele se perguntou se faziam parte da família do urso Kaiser, mas estava completamente encantado por eles. Então ele estava preocupado que abrir a masmorra poderia permitir que outros aventureiros entrassem e os matassem. Maya perguntou o que deveriam fazer e Asahi disse que era melhor voltarem porque a masmorra estava tão instável que poderia desabar a qualquer momento. Ela percebeu que era apenas uma história que ele estava inventando para proteger os ursos, então ela sorriu e concordou com seu plano. Quando chegaram do lado de fora da masmorra, Maya começou a tentar recriar alguns clássicos da Dark Web com ele novamente, mas ele disse a ela que não tinham tempo para brincar porque estava com fome. Ao ouvir isso, Maya pulou nos arbustos para pegar algo para ele, e não demorou muito para que Asahi fosse cercado por monstros. Asahi conseguiu escapar deles usando sua habilidade de fuga e outra habilidade chamada Corrida Total, e na cidade próxima ele encontrou uma senhora misteriosa que lhe pediu direções. Asahi estava encantado com a beleza dela, mas quando ela se aproximou dele, ele sentiu uma aura estranha e usou sua habilidade de fuga para se afastar dela. Ele agarrou sua espada com a intenção de lutar contra ela por conta própria, mas ela começou a rir dele e provocá-lo com uma voz que lhe parecia muito familiar.
Ele percebeu que era a Kilmaria, e ela explicou que estava usando uma mágica especial de transformação para parecer uma garota comum da vila, porque queria experimentar a vida normal de um humano. Ela pediu que ele mostrasse a cidade para ela, e ele hesitou até que ela revelou que foi ao conhecê-lo e a sua irmã que ela desenvolveu curiosidade sobre o modo de vida humano. Kilmaria teve um bom tempo enquanto eles passeavam pela cidade, até que chegaram a uma torre de sino onde ela pediu a ele para se tornar um demônio. Ela disse que se tornar um demônio era ótimo porque ele seria poderoso, mas Asari disse que não podia deixar Maya porque ela era família. Um tempo depois, Asari contou a Tanya a história sobre o calabouço que ele inventou. Mas ela parecia muito irritada pelo fato de Kilmaria estar se agarrando a ele, então ela deu o dinheiro dele irritada e o mandou embora. Fora do salão da guilda, ele repreendeu Kilmaria por suas ações, mas ela mudou de assunto pedindo para ele sair com ela para comer alguma coisa. Eles foram a um restaurante local onde se deliciaram com um prato nota 7, e após alguns pratos, Asari começou a se preocupar que estariam encrencados se as pessoas descobrissem que um general do Rei Demônio estava no prédio. Kilmaria ficou bêbada e tentou ir embora sem pagar, e Asari conseguiu impedi-la de destruir o chefe quando ele pediu seu dinheiro. Depois disso, a carteira de Asari estava tão vazia quanto seu cérebro, então ele deu uma bronca em Kilmaria mais uma vez por ser irresponsável. Siegfried apareceu e apertou a mão de Kilmaria durante a apresentação deles, mas ele sentiu sua aura ameaçadora, o que fez com que ele se afastasse dela. Ele perguntou quem ela era, e Asari conseguiu cobrir para ela chamando-a de amiga, então ela alegremente sugeriu que voltassem para a casa dele para mais bebidas. Asari e Maya tentaram fazer uma brincadeira com Maya ao fazer com que ela se passasse por namorada dele, mas Maya percebeu a farsa e deu um tapa na cabeça de Kilmaria. Maya preparou um banquete para eles, mas Asari estava preocupado porque ele já tinha se empanturrado durante seu intervalo com Kilmaria. Percebendo isso, Kilmaria usou um pouco de magia para fazer com que ele ficasse com fome novamente, então todos se divertiram enquanto jantavam juntos. Em outro lugar, uma garota chamada Sophie recebeu um cajado de sua mãe que lhe disse que um dia ela encontraria um herói que precisaria servir para salvar o mundo. Quando ela perguntou à mãe que tipo de pessoa o herói era, ela respondeu que ele seria alguém forte, gentil e humilde. No momento, Asari estava lutando contra um lobo e conseguiu derrubá-lo com um único golpe de sua lâmina. Maya, que estava observando dos arbustos, ficou feliz, mas não por muito tempo, pois um monstro lobo gigante apareceu atrás dele e tentou achatá-lo como uma panqueca. Felizmente, ela chegou a tempo de salvá-lo usando um feitiço de dobra de terra para enviar o monstro para o fundo do solo. Asari se sentiu desanimado pela diferença de poder entre ele e Maya, e se perguntou por que ele não recebeu algum despertar de herói que o tornasse o próximo Sun Jinwoo. Maya percebeu que ele estava ferido, então ela tentou curá-lo usando suas táticas bizarras novamente, mas ele conseguiu escapar dela usando sua habilidade de fuga para fugir para a cidade. De repente, ele esbarrou em Sophie e quando a ajudou a levantar, ela notou algumas semelhanças entre ele e o herói que sua mãe descreveu para ela. Ela percebeu que ele estava ferido e usou um feitiço de cura especial para curá-lo, e se apresentou como uma curandeira antes de seu grupo, chamado de Brigada Negra, chamá-la para se juntar a eles em uma incursão. Depois que ela foi embora, Maya apareceu e notou que a lesão de Asari estava completamente curada. Ele rapidamente explicou como encontrou uma curandeira, alegando que eles eram úteis para grupos de aventureiros, mas ela afirmou que poderia satisfazer essas necessidades por conta própria com suas técnicas de cura suspeitas. Horas depois, eles chegaram ao salão da guilda, onde Tanya os enviou em uma missão para resgatar um grupo que ainda não havia retornado de sua incursão na masmorra. Ela explicou que havia um problema em uma masmorra que ficava ao pé da montanha, e que os monstros eram tão poderosos que todos os grupos que foram recuaram, exceto o que ela precisava que eles fossem salvar. Quando ela disse que era a Brigada Negra, Asari percebeu que era o mesmo guilda da qual Sophie fazia parte. Enquanto isso, Sofia estava fugindo de um monstro de planta gigante que tinha tratado todos os seus companheiros de guilda como barras de chocolate Snickers, e eventualmente a alcançou. Então ela gritou por um herói para vir salvá-la. Felizmente, Asari chegou bem a tempo e cortou os tentáculos do monstro antes de pular para salvá-la. Vários outros monstros planta apareceram atrás de Asari enquanto ele verificava como ela estava, então Maya usou uma magia poderosa para destruir todos eles. Sofia acordou fora da masmorra e viu seus companheiros de guilda vivos,
mas cobertos de muco de monstro. Mas ela estava mais animada com o fato de ter encontrado o herói que ela estava destinada a servir. Mais tarde, Asahi e Maya estavam jantando em um bar, onde ela perguntou por que ele não ficou para receber uma recompensa por salvar os aventureiros. Asahi disse que era porque todos estavam bagunçados graças aos sucos fedorentos do monstro, e ele não queria que a curandeira fofa o visse em um estado tão sem charme. Maya começou a brincar com ele novamente, até que o cajado de Sophie aterrissou entre eles quando ela apareceu com um sorriso no rosto. Ela disse a Asahi que queria se juntar ao seu grupo e contou como sua mãe lhe disse para ajudar o herói que salvaria o mundo. Ela falou por minutos sobre como era seu sonho ajudá-lo, e Asahi percebeu que ter uma curandeira super fofa como ela por perto seria ótimo para sua equipe. Quando ele lhe contou sobre Maya, ela correu até a mesa deles para cumprimentá-la, e Asahi ficou com medo de que Maya a batesse, mas elas acabaram se tornando amigas como companheiras. Naquele momento, os outros membros da Brigada Preto Total apareceram e acusaram Sophie de ser a causa do fracasso deles. Asahi achou que ela ficaria com medo deles, mas de repente ela desabafou e apontou como cada um deles era apenas carne para canhão no campo de batalha. Ela gritou mais insultos para eles antes de informar que estava saindo da festa deles para se juntar a de Asahi, e o chamado herói dela estava prestes a se borrar quando tentaram enfrentá-lo. Sophie incentivou Asahi a enfrentá-lo sozinho, mas ele sabia que estaria em apuros se tentasse. Felizmente, Maya salvou o dia novamente criando uma cortina de fumaça e derrotando os perdedores do Pitch Black de uma maneira que convenceu Sophie de que Asahi era um herói super poderoso. Maya e Asahi então fugiram para fora do bar, onde Asahi disse à sua irmã que ele não queria nada com Sophie porque ela era uma encrenqueira. No dia seguinte, Tanya tentou dar a Asahi uma missão de alta classe, mas ele inventou uma história boba sobre como preferia subir de nível através de tarefas menores. Então, ela deu a ele uma missão para coletar mel no território de uma abelha assassina. Ele se sentiu confiante de que seria capaz de fazer a missão sozinho desta vez, porque Maya estava ocupada tendo uma luta boba com Killmaria na floresta. Tanya avisou-lhe que a missão seria complicada sem um curandeiro ao seu lado, mas foram interrompidos quando Sophie chegou e pediu para juntar-se a ele na missão. Durante a missão, abelhas assassinas estavam dando um tempo difícil a Asahi, até que Sophie usou sua magia de cura nele, o que lhe permitiu destruir as abelhas restantes na área. Depois de coletarem o mel, Sophie perguntou a Asahi por que ele não estava exibindo a força divina que usou para acabar com os monstros vegetais e a brigada. Então, ele inventou uma mentira que a convenceu de que ele estava se segurando por razões nobres. Sophie saiu por alguns minutos e voltou com um monstro abelha gigante atrás dela. Enquanto ela e Asahi fugiam, ela pediu a ele para parar o monstro, mas ele se recusou até que ela tropeçou em um galho de árvore e caiu bem na frente do monstro. Asahi se colocou na frente dela com a intenção de salvá-la, mas um enorme pilar de pedra apareceu e derrotou o monstro. Sophie o elogiou por isso. Mas quando ela saiu, ele descobriu que o pilar de rocha foi causado pela luta entre Maya e Killmaria. Na manhã seguinte, Asahi acompanhou Tanya até o salão da guilda, onde encontraram Sophie, que estava esperando por ele a noite toda, e Asahi pediu desculpas por tê-la feito esperar. Durante os anos anteriores, o duo de irmãos foi atacado por um cão furioso, e Maya enfrentou o cachorro de frente para proteger Asahi, que estava encolhido de medo. O cachorro acabou sendo gentil com ela, e depois que seu dono o levou para casa, Maya notou que Asahi estava chorando pelo fato de que ele não pôde fazer nada para protegê-la. No presente, Tanya enviou Asahi e companhia em uma missão de emergência, que era salvar uma aldeia remota no noroeste da cidade dos monstros do Rei Demônio, que estavam indo em direção a ela. Os monstros incendiaram vários prédios na cidade e estavam determinados a destruir qualquer humano que encontrassem. Então, as pessoas da vila tiveram que se esconder em uma floresta próxima. Uma garotinha perguntou ao chefe da vila sobre os aventureiros, então ele revelou a ela que eles estavam lutando desesperadamente para proteger a vila. Um enorme demônio que parecia o Shrek atravessou um prédio e se apresentou como Stelopeth, afirmando que serve a Giganto das 100 Bestas, que era um dos 6 generais do Rei Demônio. Ele começou a falar sobre como a vila seria seu trampolim antes de Maya aparecer e queimá-lo com um enorme feitiço de chamas. Ver Stelopeth ser assado fez com que o resto dos demônios na área ficassem tão assustados que fugiram para salvar suas vidas. Asahi notou alguns monstros de aparência estranha que eram muito lentos para escapar, então ele decidiu enfrentá-los sozinho.
De repente, os monstros começaram a fazer danças do Fortnite e antes que Asahi pudesse fazer qualquer coisa, ele já estava completamente hipnotizado. Ele começou a agir de maneira muito amigável com Maya, e ela a adorou, enquanto fazia o papel de quem não sabia o que estava acontecendo até que ele bateu a cabeça, o que fez com que ele recuperasse a consciência. Ele percebeu que a causa de sua mudança repentina de personalidade era por causa dos poderes dos demônios dançantes, então decidiu derrubá-los mais uma vez, mas Maya o impediu antes que ele pudesse fazê-lo. Ela motivou de forma agressiva os demônios a fazerem sua dança engraçada mais uma vez, e fez Asahi voltar a ser o maior bajulador, fazendo-o assistir a eles. Os dois começaram a agir romanticamente novamente, até que o charme de Asahi a desarmou tanto que ela perdeu o controle, o que fez com que ele batesse a cabeça e voltasse a si. Ela obrigou os monstros a repetir o processo várias vezes até que estivessem completamente exaustos e ela desfrutasse do conforto de seu irmão hipnotizado enquanto fantasiava sobre um mundo onde os dois se casavam. Foi então que apareceu um monstro enorme que se apresentou como outro servo de Giganto chamado Brondite. Ela estava tão irritada com a interferência do monstro que queria derrubá-lo brutalmente, mas Asahi correu na frente dela e afirmou que lutaria contra o vilão sozinho. Brondite riu e começou a provocar Asahi. Então ele usou sua habilidade de arremesso de pedras nele, que não teve efeito algum. O demônio se gabou mais um pouco e se preparou para destruir Asahi com um soco antes de ser parado por Maya, que o incinerou como lixo de ontem. Após a batalha, Maya percebeu que Asahi estava chorando por se sentir um covarde fraco, mas ela o consolou dizendo que ele era um cara gentil que sempre se jogava para ajudar pessoas em apuros. Ele limpou suas lágrimas e prometeu proteger Maya quando se tornasse forte. Então ela começou a provocá-lo novamente, até que uma pedra voadora o acertou bem na cabeça. Maya tentou fazer os monstros dançarem novamente, mas percebeu que seu ataque de chamas em Brondite acidentalmente os derrotou também. Quando Asahi acordou, ele viu Maya tentando recriar as danças dos demônios e isso o deixou irritado em vez de hipnotizá-lo. No caminho de volta para casa, Maya começou a agir de maneira estranha enquanto lamentava a perda da versão apaixonada de Asahi. Então ele a consolou dizendo que ela era alguém que ele sempre admirou. Algum tempo depois, Asahi visitou o salão da guilda em busca de Tanya, mas algumas outras recepcionistas do local informaram que ela estava de folga. Ele ficou ainda mais surpreso quando disseram que ela estava indo para um encontro e ficou pensando se ela tinha um namorado enquanto caminhava pela rua. De repente, Tanya apareceu na frente dele vestindo roupas excêntricas em vez de seu uniforme habitual e Asahi lutou para reconhecê-la até que ela se reapresentou a ele. Ele mencionou que ouviu dizer que ela estava em um encontro, então ela chamou seu irmãozinho, Roy, com quem ela estava passando o dia. Asahi percebeu que Roy estava olhando para sua espada, então ofereceu a ele a chance de segurá-la por um tempo. Mas Roy se escondeu atrás de Tanya, o que fez Asahi perceber que ele era reservado. Ele perguntou sobre os interesses do Roy, então a Tanya contou a ele como Roy adorava ouvir histórias de aventureiros. Asahi perguntou se ele tinha ouvido falar dele e os olhos de Roy brilharam ao mencionar todas as coisas boas que Tanya disse sobre ele em casa, o que a deixou tão envergonhada que ele cobriu a boca. Roy começou a elogiá-lo por derrotar um dos 6 generais do Rei Demônio, mas Asahi sabia que não foi ele quem realmente fez isso. Então ele mudou de assunto perguntando por que Tanya estava na área. Ela disse que ia fazer um pedido especial na próxima cidade e precisava de escolta. Roy sugeriu que levassem Asahi como escolta, e Tanya adorou a ideia. Mas Asahi estava apavorado porque sabia que estaria frito se encontrassem algum monstro no caminho. Ele estava ainda mais assustado com a possibilidade de o odiarem quando descobrissem que ele era carne de canhão. Mas quando Roy lhe pediu com uma voz educada, ele concordou instantaneamente. No caminho, Asahi perguntou a Roy o que ele achava do mundo exterior, já que ele não saía muito. Roy ficou tão abalado pela pergunta que escondeu o rosto nos planos da irmã. Seu momento doce foi interrompido quando um Wyvern apareceu e Asahi conseguiu salvar os irmãos do enorme ataque de chamas, que destruiu sua carruagem. Roy começou a chorar, mas Tanya o confortou, dizendo que o nosso herói poderoso, Asahi, salvaria o dia, e Asahi ficou ainda mais preocupado com seu status fraudulento sendo exposto. Quando ele a viu confortando Roy mais um pouco, ele pensou em como Maya costumava protegê-lo, e isso lhe deu coragem suficiente para avançar contra o monstro com sua espada. Ele cortou,
mas percebeu que seu ataque não fez nada. Então ele jogou uma pedra na boca do dragão para impedir que usasse um ataque de fôlego. O dragão ainda carregou um enorme disparo, mas antes que pudesse lançá-lo, foi aniquilado por um ataque mágico. Os irmãos começaram a elogiá-lo até que Roy, estrela de começou a chorar pelo fato de que ele era fraco demais para fazer qualquer coisa. Asahi o consolou dizendo que costumava ser como ele, e o motivou a trabalhar duro para se tornar mais forte. Roy mencionou que haviam perdido a carruagem deles, então todos concordaram em voltar andando juntos, e se divertiram fazendo isso. O dragão tentou atacá-los novamente, mas Maya apareceu e o destruiu mais uma vez, antes de expressar como estava feliz por seu irmão estar agindo de forma tão madura. Alguns dias depois, Asahi estava andando pela rua após uma busca exaustiva e estava agradecido por Maria e Maya estarem lá para derrotar os monstros perigosos que atacaram. Maria perguntou se ele tinha subido de nível, e Asahi revelou que agora estava no nível 20, o que fez as duas garotas parabenizá-lo. Ele também revelou que uma nova habilidade chamada Magia da Luz nível 1 apareceu em sua árvore de habilidades, o que significava que ele tinha afinidade com a luz. Maya estava confusa, então Maria explicou que a energia mágica no mundo estava dividida em 8 tipos, que incluíam fogo, água, vento, terra, gelo, relâmpago, luz e escuridão. Ela disse que o fogo e a escuridão eram suas principais afinidades, e Asahi começou a se gabar de como a luz era a afinidade de muitos heróis nos isekais trash que ele assistira, até que um touro enfurecido ficou solto na área. Asahi decidiu enfrentá-lo sozinho e testar sua nova habilidade no processo. Mas quando ele a ativou dramaticamente, percebeu que o feitiço era apenas uma lanterna. Asahi chorou muito no caminho de casa por causa de quão inútil era sua nova habilidade. E Maya tentou consolá-lo, dizendo que isso os ajudaria muito em casa, economizando os custos de um lampião. O trio chegou ao local de sua missão, que era limpar o esconderijo de um clã criminoso chamado Dark Crisis, e 2 dos criminosos começaram a intimidar Asahi na porta, o que fez as garotas derrubá-los com chutes de karatê. Asahi os impediu de brincar com os corpos inconscientes dos bandidos e os lembrou de seu objetivo principal, que era derrubar o clã que abusou do sistema de aventureiros. Esses clãs criminosos falsificaram crachás de classificação de aventureiro e os vendem para ganhar muito dinheiro. Quando Tanya contou a Asahi sobre o fato de que as pessoas que falsificavam classificações de aventureiros eram as piores, Asahi ficou paralisado de culpa. Ela disse a ele que a missão foi anunciada por um grupo de nobres e explicou que falsificar registros também era um problema para a elite. De volta ao tempo presente, Asahi percebeu que as garotas já haviam derrotado os membros da Dark Crisis e disseram que isso nem sequer contava como um aquecimento para elas. Neste momento, o líder do grupo chamado Lambert apareceu, então Asahi se apresentou a ele. Sendo um colega aventureiro da classe Ogro, Lambert desafiou a Asahi para uma luta, mas Asahi decidiu usar Toku no Jutsu em vez disso, dizendo-lhe para usar seus poderes para ajudar as pessoas em vez de cometer pequenos crimes. Lambert reclamou que a guilda monopoliza os lucros de suas missões e carregou um ataque de relâmpago para enfrentá-los. Asahi e as meninas também se prepararam para a batalha, mas foram interrompidos quando Sophie apareceu com um monte de pessoas que queriam ver o chamado herói em ação. Lambert tentou destruir Asahi com um golpe de espada relâmpago, mas ele conseguiu sair do caminho a tempo. Ele preparou outro ataque relâmpago, mas Maya o impediu quebrando sua espada com um único golpe, o que permitiu a Asahi derrotá-lo com um único golpe de espada. As pessoas ao redor aplaudiram Asahi, e quando ele agradeceu a Maya por sua ajuda, ela não hesitou em pular nele mais uma vez na frente de todos. Ao mesmo tempo, uma aventureira habilidosa chamada Kuon estava enfrentando outro clã criminoso chamado Overdose, e após destruir todos os capangas no esconderijo, ela agora estava frente a frente com o chefe, que se chamava Papinski. Popinski tentou atacá-la com seu cajado, mas a mestra de Kuon, chamada Glória, apareceu e bloqueou o ataque com sua espada. Ela se apresentou a ele antes de levá-lo para fora, usando um golpe poderoso de espada que ela chamou de golpe gracioso. Enquanto isso, os aldeões serviram a Asahi um banquete como uma forma de agradecê-lo por seus esforços heróicos durante o ataque dos irmãos orcs. E ele sentiu que Maya merecia o tratamento real que ele estava recebendo, mas lembrou-se de como ela lhe disse para aproveitar sua vida como o herói da aldeia. Naquele momento,
O ancião da vila passou e implorou para Asahi ajudá-los mais uma vez, porque a vila estava enfrentando outro ataque de orcs. Ele pediu desculpas por ter enganado Asahi e confessou que fez isso porque seria caro pedir ajuda através do Guilda. Então um aldeão aleatório informou-os que os monstros haviam chegado, então Asahi saiu onde ficou cara a cara com um enorme demônio que se apresentou como o irmão dos 3 orcs que estava determinado a se vingar. O demônio empurrou Asahi contra uma árvore quando eles cruzaram espadas, e ele entrou em pânico ao ver alguns aldeões prestes a serem devorados por demônios, até que Kwon chegou e destroçou os demônios. Asahi ficou chocado pelo fato dela estar vestindo uma roupa de empregada, mas ficou ainda mais impressionado quando ela destruiu um monte de outros demônios a uma velocidade relâmpago. Glória entrou dramaticamente na cena e disse que iria suspender seu objetivo de enfrentar Asahi para priorizar salvar os aldeões dos demônios. Asahi ficou surpreso ao saber que ela era uma espadachim de origem nobre, e se perguntou quem eram esses novos personagens poderosos. Glória enfrentou o imenso monstro orc que tentou desferir um golpe massivo nela, que ela esquivou antes de usar um movimento definitivo chamado Elegant Split Buster para rasgar o demônio ao meio. Asahi ficou impressionado com sua força, mas ainda mais espantado quando ela o acusou de ser um impostor que subiu de nível desonestamente. Ela mencionou como ele estava correndo pelo campo de batalha como um macaco desorientado em vez de derrotar os demônios e ordenou que ele confessasse seus pecados. Eles foram interrompidos quando uma aldeã chamada Anne jogou uma pedra em sua direção e disse que Asahi era um herói forte. Glória ficou brava porque sentiu que Asahi estava conquistando o povo, então ela o desafiou para um duelo. Quando eles assumiram suas posturas de batalha, Kwon sentiu algo incomum e conseguiu salvar Glória de um ataque mágico devastador que rasgou a área onde ela estava. Glória pensou que era obra de Asahi, mas ele também estava confuso e as coisas ficaram estranhas quando ele a viu em uma posição embaraçosa. Ela ficou tão brava que o desafiou para um duelo em frente a uma arena para testar suas habilidades, e Maya, que observava de longe, se perguntava como ela lidaria com a situação. Horas depois, Asahi ficou deprimido ao descobrir que sua futura oponente, Glória, era uma aventureira de classe Golem, que estava um nível acima de seu falso ranking. Ele tinha medo de ser aplaudido se a enfrentasse diretamente, mas Maya assegurou que o apoiaria como sempre. Quando chegou a hora do duelo, Glória falou sobre o quão determinada ela estava para testar as habilidades de Asahi, e ele pretendia lutar com sua própria habilidade tanto quanto pudesse. Maria estava com medo por Asahi, mas Maya assegurou a ela que estaria lá para ajudá-lo, até serem interrompidos por Kwon, que descobriu o plano secreto deles. Glória tentou desferir vários ataques brutais em Asahi, mas ele esquivou-se enquanto se perguntava por que Maya ainda não havia feito nada para ajudá-lo. Maria mostrou sua aura sombria na tentativa de acabar com Kwon, mas Maya a deteve e garantiu que Asahi superaria suas expectativas. Asahi desviou de mais alguns golpes pesados de Glória e se perguntou como poderia derrubá-la até perceber que ela estava com medo de que seus movimentos repentinos desencadeassem um ataque que quase a derrotou durante o confronto anterior deles. Ela tentou usar seu golpe divisor elegante nele, mas Asahi interrompeu o ataque dela, distraindo-a com sua habilidade de flash de luz, e ele foi declarado o vencedor do duelo. Glória perguntou por que ele se recusou a atacá-la, e ele respondeu que não podia levantar sua espada contra uma garota. Suas palavras a deixaram tão envergonhada que ela fugiu. Vários dias depois, Maria estava provocando Asahi embriagada quando Maya apareceu e a afastou dele. Maya encarregou-a de limpar a casa enquanto eles partiam para a missão, e ela reclamou sobre como estavam colocando-a em um trabalho estressante apesar de ser uma convidada. A missão deles era procurar por algumas flores douradas nas profundezas de um lugar chamado Campo dos Stadia, e no caminho eles encontraram Sophie, que pediu para se juntar a eles na missão. Maya notou que Asaki não estava feliz com a presença de Sophie, então ela disse a ele que seria melhor ter mais pessoas por perto para a missão perigosa. Sophie apoiou sua declaração, se gabando de como era ótima em encontrar coisas, e tentou fazer uma demonstração com seu bastão, mas acabou ficando boba quando ele caiu. Quando chegaram à planície, perceberam que as estradas se dividiam em duas, então se depararam com um dilema de qual caminho seguir. Maya sugeriu que se dividissem em 2 grupos, mas Asahi recusou seu pedido de acompanhá-lo
porque sabia que coisas ruins sempre aconteciam quando ela estava por perto. Ele sugeriu que Maya e Sophie seguissem um caminho enquanto ele explorava o outro sozinho, e Maya concordou com relutância. Asahi sentiu-se aliviado pelo fato de finalmente ter um tempo sozinho durante uma missão, até ser atacado por um goblin armado. Quando ele sacou sua espada, vários outros goblins apareceram na área, o que o fez perceber que estava perdido. No entanto, uma explosão de magia negra destruiu um dos goblins, e outro goblin tentou atacá-lo enquanto ele estava atordoado, mas explodiu inesperadamente antes que pudesse alcançá-lo. Em seguida, Kilmaria apareceu, o que o fez perceber que ela foi quem o salvou usando sua magia. Ele perguntou por que ela estava lá, e ela respondeu que estava apenas dando um passeio bêbado que a levou até aquela área. Asahi percebeu que o motivo de Maya deixá-lo seguir seu próprio caminho foi porque ela sentiu a presença de Kilmaria, e Kilmaria ficou chocada porque sabia que escondeu sua presença usando magia enquanto o seguia. Asahi mencionou como a hipersensibilidade de Maya fazia com que ela saltasse sobre ele toda vez que ele sonhava com ela, e Kilmaria relembrou da primeira vez que se encontraram na floresta, quando Asahi a confundiu com Maya. Ela disse que lutar era o que dava sentido à sua vida, mas percebeu que havia mudado desde que conheceu os irmãos, e a pequena sessão de ligação deles foi interrompida quando ouviram um grito na área. Quando ouviram mais alguns gritos, Asahi correu para salvar, mas chegou em uma vila onde todos ao redor já estavam mortos. Ele viu um demônio estranho brincando com as almas que ele havia extraído dos aldeões, e o desafiou para uma batalha. O demônio das almas convocou alguns cavaleiros esqueleto para enfrentá-lo, e isso fez Asahi perceber que estava enfrentando um necromante. Asahi destruiu os cavaleiros esqueleto, e isso impressionou tanto o necromante que ele decidiu adicioná-lo à sua coleção de almas. Quando ele tentou extrair a alma de Asahi, Kilmaria se aproximou rapidamente e bloqueou-o com um escudo mágico que o empurrou contra a parede. O necromante percebeu que estava lidando com um dos 6 generais do Rei Demônio, então ele imediatamente se rendeu e confessou que trabalhava para outro dos generais chamado Woodvos. Ele se apresentou como um mago chamado Mal, e falou sobre como ele atacou a vila por diversão, o que deixou Asahi tão irritado que o chamou de um escória inútil. Mal disse que Kilmaria era terrível por tentar se livrar de seus próprios aliados antes de sugerir que esmagassem todos os humanos na capital real usando seus poderes. Asahi recusou em nome dela e afirmou que ela era uma boa pessoa que o salvou várias vezes. No entanto, Mal não se importou com as reclamações de Asahi e foi diretamente até Kilmaria para sugerir que destruíssem Asahi e outros humanos na capital. Kilmaria respondeu chamando-o de javali desrespeitoso e o transformou em cinzas usando um grande ataque de chamas. Quando as almas dos aldeões retornaram aos seus corpos, ela assegurou a Asahi que eles acordariam em breve. Ele perguntou se ela se sentia culpada por eliminar sua aliada, mas Kilmaria disse que não se importava com o idiota e acrescentou que precisava cuidar de Asahi como uma irmã mais velha. Eventualmente, eles se reuniram com o resto do grupo, e Asahi ficou feliz ao ver que Sophie havia encontrado a flor dourada que eles vieram buscar. Ao mesmo tempo, Gloria estava brincando na cama, então Kwon a acordou de forma brusca e a vestiu para a missão. Gloria disse que pretendia dar tudo de si em seus ataques durante a missão e pediu a Kwon para ser seu apoio, o que ela concordou. Enquanto isso, Tanya parabenizou Asahi por derrotar o necromante, mas ele sabia que na verdade foi Kilmaria quem o derrotou. Ela disse que era apenas uma questão de tempo até que ele fosse promovido para a classe Golem e pediu para fazer uma festa com ele quando isso acontecesse. Enquanto Asahi caminhava pela cidade, ele se preocupava que a diferença entre sua reputação e habilidade estava aumentando até que ele encontrou Gloria, que o cumprimentou alegremente. Ela começou a gaguejar como uma geek boba quando ele disse que não podia esquecê-la, e ficou tão ruim que ela teve que chamar Kwon para ficar ao seu lado enquanto tentava falar com Asahi. Kwon a repreendeu por atrapalhar, apesar dos inúmeros ensaios, e Asahi complicou ainda mais a situação ao acusá-la de não deixar de lado suas velhas acusações contra ele. Gloria decidiu entrar no jogo dizendo que verificaria as habilidades dele, e o levou para uma missão em uma floresta, onde vários aventureiros haviam desaparecido. Ela explicou que a missão era originalmente destinada a ela e Kwon, mas ela levou Asahi lá para testar suas habilidades. Kwon puxou Gloria de lado e lembrou-a de sua missão original de levar Asahi para um encontro.
Ela aconselhou-a a mostrar seu lado fofo para Asahi segurando sua mão, mas quando Glória foi tentar, acabou esmagando os dedos de Asahi com sua força de gorila. Kwon sugeriu várias outras ideias, mas a força bruta de Glória as transformou em experiências muito dolorosas para Asahi, em vez de românticas. Enquanto caminhavam mais fundo na floresta, Asahi elogiou Kwon por conseguir lidar com um mestre tão pateta e também lhe deu reconhecimento por aturar a dupla maluca Kyumaria e Maya. Eles eventualmente chegaram a um ponto onde a névoa tornava difícil enxergar, então Asahi usou sua habilidade de flash para iluminar o caminho. Eles viram os aventureiros desaparecidos amarrados por algumas vinhas e sentiram algumas vibrações na área antes que uma árvore se transformasse em um monstro chamado Treante. Eles perceberam que o monstro era o responsável pelos desaparecimentos, então Kwon foi salvar os aventureiros enquanto Glória e Asahi enfrentaram o Treante. Asahi estava satisfeito com o fato de estar fazendo parceria com Glória, mas ela foi capturada pelo monstro quando começou a fantasiar sobre se casar com ele. Glória lutou para se afastar do monstro, mas percebeu que Asahi podia ver sua fonte da juventude na posição em que estava sendo mantida, então ela rasgou suas algemas e despedaçou o monstro. Quando eles voltaram para a cidade, Asahi se despediu deles, e Glória ficou frustrada por não ter gostado do seu primeiro encontro com ele. Então Kwon a consolou dizendo que Asahi nunca esqueceria a visão de sua armadura de enredo branca. Alguns dias depois, a primeira coisa que Asahi viu ao acordar pela manhã foi Kwon, que disse estar lá para pedir ajuda para mover algumas coisas. Asahi a ajudou a carregar algumas caixas pesadas para fora da casa, e ela pediu desculpas pelo esforço, mas ele disse que estava tudo bem porque estava recebendo uma quantia incrível de dinheiro por um dia de trabalho. Aparentemente, o propósito da arrumação era ajudar Glória a fugir de sua mansão e buscar uma casa própria. Mas quando ela apareceu para ir embora com eles, um velho mordomo chamado Sebastian bloqueou seu caminho e disse para ela parar com o absurdo. Ela puxou sua espada na tentativa de lutar contra o velho, mas com um único aceno de mão, Sebastian tinha sua arma toda enrolada em alguns fios especiais. Ele disse que costumava ser um aventureiro em seus dias de glória, e Asahi ficou tão impressionado com sua aura que começou a admirá-lo. No entanto, essa aura rapidamente se tornou negativa quando Glória usou sua força de gorila para atravessar seus fios e jogá-lo em uma piscina próxima. Sebastian saiu da piscina e mencionou o fato de que o pai de Glória queria que ela abandonasse seu trabalho de aventureira e levasse uma vida de elite. Glória respondeu que estava cansada de todas as festas de chá e bobagens burguesas, então ele implorou a Kwon para pará-la, mas ela respondeu que permaneceria leal a Glória. Na carruagem, Glória disse que se sentia envergonhada pelo fato de Asahi ter visto o drama familiar dela, mas ele disse que estava tudo bem, porque sabia que sua família era mais bagunçada. Eles chegaram a um prédio enorme que, segundo Glória, era a nova base de operações deles, e Asahi ficou desapontado quando percebeu que era apenas uma das vilas da família dela. Eles guardaram toda a bagagem dentro e as coisas se complicaram quando Asahi acidentalmente pegou um dos cavaleiros brancos de Glória. Enquanto isso, Sebastian os observava de um ponto alto e disse ao aventureiro da classe dragão que estava com ele que Asahi estava enganando a princesa. Ele deu-lhe a tarefa de trazer a princesa de volta, e o aventureiro, cujo nome era Tiger, ficou mais do que feliz em aceitar. Infelizmente, Maya interrompeu a reunião de estratégia ao aparecer atrás deles, e sua aura ameaçadora foi suficiente para fazer os dois fugirem do local. Na vila, Glória encheu Asahi de tanto café que seu estômago parecia um tambor falante, mas ela teve dificuldade em encontrar uma maneira de se conectar com ele. Então Kwon sugeriu que ela pedisse para ele morar com ela. A mente de Glória imediatamente foi para a baixaria quando ela começou a imaginar ambos se envolvendo em artes marciais de quarto juntos, então Kwon esclareceu que ela quis dizer que ele deveria continuar trabalhando. Ela foi além e sugeriu que a Glória formasse um clã que usaria a mansão como base, e Glória adorou a ideia, então ela te apresentou para Asahi. Horas depois, Asahi almoçou com Tanya, que lhe disse que a guilda ficaria mais do que feliz em ajudá-lo a formar um clã. Quando Siegfried apareceu, Tanya começou a corar até que ele revelou que planejava fritar algumas migalhas de pão para o jantar, o que a deixou decepcionada com ele. Depois, Tanya e Asahi deram um passeio e ela perguntou a ele como planejava nomear seu novo clã.
Ela explicou que clãs eram importantes porque muitas missões eram dadas apenas a grupos. Mas a conversa foi interrompida quando Sophie apareceu e implorou para entrar no clã de Asahi. Na tentativa de provar seu valor para ele, ela abriu sua barra de status e Asahi ficou surpreso ao ver que ela estava no nível 27. Ela revelou que subiu de nível ao curar muitas pessoas, e Asahi não podia acreditar que a tagarela era realmente boa em seu trabalho. Quando ela pediu a ele para mostrar sua própria tela de status, Asahi inventou uma mentira boba sobre como ele preferia mostrar sua força no campo de batalha, e as duas mulheres o ignoraram por isso. Glória apareceu e cumprimentou Asahi alegremente, mas saiu furiosa depois de notar que Sophie estava grudada nele. Kwon explicou que Glória era uma cabeça de músculo antissocial que não tinha amigos em quem pudesse confiar e implorou para ele considerar formar um clã com elas. Naquela noite, Asahi pensou em quão poderoso seria um clã com as garotas, mas percebeu que ele seria o único alvo fácil da equipe que correria o risco de ser exposto. Quando ele falou para Maya sobre o assunto do clã, ela disse que era uma boa ideia ter mais aliados do lado deles. Então ele pediu para ela tomar a decisão enquanto afirmava que ela era a personagem principal da história atual deles. Mas Maya respondeu que ele era o personagem principal e mencionou como ele conquistou todas as garotas poderosas que eles haviam encontrado até então em sua jornada. Quando ele mencionou toda a habilidade de luta medíocre, ela disse que não importava porque ele era uma pessoa incrível, e isso fez Asahi chorar. Eles seguiram com os planos de formar um clã, mas infelizmente, Asahi foi transformado em pedra por um monstro lagarto chamado Basilisco em sua primeira missão juntos. As garotas se apressaram para encontrar uma solução para seu problema atual, mas Asahi estava mais preocupado em como ainda estava consciente apesar de ser uma pedra. Maya aproveitou a condição de Asahi para se divertir muito com ele, e o resto das garotas não conseguiu encontrar uma maneira de fazê-lo voltar ao normal. Após um pouco de brainstorming, Maya teve a ideia de tomar banho junto com seu corpo rochoso, e todos concordaram em fazê-lo. Asahi perdeu a cabeça ao ver os enormes seios que o cercavam no banho, e depois, Maya tentou beijá-lo, mas foi interrompida por Kilmaria, que a afastou dele. Maya explicou que estava tentando resolver a petrificação de Asahi, então Kilmaria usou uma magia chamada Cura Total que o trouxe de volta ao normal. Quando ela confortou Asahi, ela revelou que ele estava consciente o tempo todo que estava petrificado, e isso deixou Maya muito envergonhada. No dia seguinte, eles se encontraram com Tanya, que ficou impressionada com o clã de Asahi. Quando ela pediu a Asahi para escolher um nome, as meninas sugeriram todos os tipos de nomes bobos, mas Maya acabou preenchendo o formulário de registro delas com o nome Super Asahi Legion, que acabou sendo o nome do grupo delas. Tanya deu ao clã do Asahi a primeira missão oficial, que era caçar um monstro tubarão em um lugar chamado Praia de Lupercalia, onde várias pessoas ficaram feridas com os ataques do monstro. Maya perguntou se um tubarão era tão perigoso quanto as criaturas que eles tinham enfrentado até agora. Então Asahi entrou em modo nerd total, enquanto ele explicava o quão perigosos eram os tubarões em todos os filmes de segunda categoria que ele havia assistido. Ele também mencionou que eles estavam em um mundo de fantasia, o que significava que o tubarão não seria nenhuma criatura oceânica comum. Maya sugeriu que fossem sozinhos porque ela queria fazer todo tipo de coisa estranha com Asahi na praia, mas toda a turma apareceu na praia com eles, incluindo Tanya. Asahi sussurrou para Maya que poderiam ter convidado Kilmaria já que todo o grupo estava lá, e Maya respondeu que Kilmaria ainda estava dormindo como uma pedra. Kwon disse que tinha boas e más notícias para compartilhar com o grupo, e Asahi pediu primeiro as más notícias. Então ela revelou que ela e Glória já tinham completado a missão antes do resto da equipe chegar. Asahi perguntou qual era a boa notícia e ela respondeu que agora eles tinham a liberdade de brincar à vontade na praia. Ela conseguiu trajes de banho para todos e Asahi não pôde acreditar quando viu Sophie e Tanya vestindo um maiô tradicional de colégio japonês que destacava suas formas de uma maneira agradável. A verdadeira surpresa veio quando Maya apareceu com suas roupas normais de aventureira, que ela percebeu serem feitas de material de maiô, e Kwon revelou que foi ela quem fez dessa forma. Glória apareceu usando um lindo maiô, e Asahi elogiou sua aparência, então ela não pôde deixar de corar. Tudo fazia parte do plano de Kwon para manter os olhos de Asahi fixados em Glória.
Mas esse plano não durou muito, porque Killmaria apareceu usando o maiô mais obsceno imaginável. Maya imediatamente ficou violenta com ela por tentar roubar seu irmão, e o resto das garotas começou a sofrer de complexo de inferioridade ao perceber o quanto as curvas volumosas de Killmaria balançavam em seu maiô. Kuan decidiu mudar para o plano B, que envolvia uma série de jogos onde o vencedor receberia um favor pessoal de Asahi, e todas as garotas estavam interessadas em usá-lo para satisfazer seus desejos travessos. Eles jogaram vários jogos juntos e se divertiram muito até que a vencedora foi anunciada como Maya. A pedido de Maya, Asahi passou o protetor solar nas costas dela. Mas a diversão deles foi interrompida quando um grupo de monstros tubarões cercou Tanya e Sophie na água. Os monstros tubarões cada um tinha um poder único e estavam determinados a se vingar por seus irmãos caídos. Mas as meninas usaram seus ataques super poderosos para fazer sanduíches de atum com eles e Asahi ainda conseguiu vencer um usando sua habilidade de Flash. Gloria e Kuan derrotaram muitos deles usando seus próprios movimentos finais. Mas um monstro tubarão que sobreviveu tentou atacá-los atacando Maya por trás. Asahi saltou para protegê-la e acabou sendo golpeado pela cauda do monstro profundamente no mar, onde Maya o seguiu. Quando ele acordou, Maya o abraçou e informou que eles foram levados para uma ilha deserta. Ela estava confiante de que Killmaria os encontraria eventualmente, então decidiram explorar a área por enquanto. Maya usou sua poderosa magia para cortar algumas árvores em lenha em tempo recorde e também se exibiu ao pescar um peixe do tamanho do Asahi. Eles construíram uma casa com os troncos de madeira e Maya serviu um delicioso banquete com o peixe, que ambos apreciaram. Depois eles descansaram um ao lado do outro do lado de fora e Asahi disse que era incrível que tivessem feito tantos amigos apesar de terem chegado ao mundo de fantasia sozinhos. Ele perguntou a Maya como ela se sentia desde que chegou ao novo mundo, e ela disse que estava feliz todos os dias porque podia passar tempo com ele. Ela disse que ele parecia feliz também, então Asahi contou a ela sobre como ele estava assustado no início quando descobriu que não tinha habilidades especiais, mas estava grato por tê-la por perto para protegê-lo. Ele disse que eles enfrentariam todos os desafios que encontrassem daqui para frente com a ajuda dos outros amigos e percebeu que ele estava um pouco resfriado, então Maya tentou aquecê-lo de maneiras estranhas. Seu tempo juntos foi interrompido quando um enorme monstro tubarão preto apareceu e se apresentou como o Grande Rei Tubarão. Antes que Maya pudesse entrar em ação, o resto das garotas apareceu e usou vários ataques combinados de combate mortal para lutar contra o Rei Tubarão. Quando revelaram que estavam na ilha há algum tempo, Asahi ficou envergonhado porque percebeu que elas tinham ouvido suas conversas cafonas com Maya. O Rei do Mar reviveu os tubarões superpoderosos que eles mataram antes, e todos se transformaram em partes robóticas, antes de se juntarem em um imenso robô mecha, que parecia algo saído de um episódio de Power Rangers. O robô tubarão gigante tentou destruí-los usando um ataque de espada maciço, mas Maya o obliterou usando o ataque de fogo mais insano de todos. Depois, Maya e Killmaria discutiram como de costume, enquanto o resto das meninas estavam assustadas porque tinham visto com seus próprios olhos o quão desumana Maya era. Asahi se preocupava com elas, mas Tanya o consolou dizendo que estava tudo bem porque todas estavam se divertindo. Poucos dias depois, Asahi, Killmaria e Maya estavam em casa esperando a chuva parar para que pudessem sair e se aventurar. Quando as duas tentaram fazer algo estranho e beijá-lo, ele usou sua habilidade de fuga para escapar, fazendo com que elas se beijassem. Quando a chuva finalmente parou, eles estavam animados ao sair de casa, mas perceberam que a área estava alagada. Asahi deu um passo na água e ela estranhamente o agarrou ao se transformar em um tentáculo. Então Maya usou um feitiço cortador de vento para libertá-lo. A água atacou Asahi novamente, tentando sufocá-lo em uma bolha, mas ele usou sua habilidade de escape para se libertar de suas garras. Eles perceberam que as gosmas tinham coberto toda a cidade e o comerciante chamado Juan disse às pessoas para se mudarem para um terreno mais alto para ficarem seguras dos ataques das gosmas. Asahi correu para a cidade e notou que Tanya estava amarrada pela gosma de uma forma muito embaraçosa, então ele a salvou. Maya e Killmaria apareceram e perguntaram sobre a situação. Então Tanya revelou que um incidente semelhante ao que eles estavam havia acontecido há muito tempo.
foi chamado de Grande Comida de Slime, porque a criatura era um slime lendário que fica maior ao absorver água. Ela também revelou que o slime não se moveria a menos que fosse comandado, então Asahi percebeu que havia um vilão por trás dos ataques dos slimes. A dupla poderosa de Killmaria e Maya decidiu partir para encontrar o mentor, e Asahi disse a Tanya para evacuar enquanto ele salvava os habitantes da cidade. Tanya recusou a ordem dele porque estava preocupada com Roy, que estava desaparecido há algum tempo, então Asahi prometeu que salvaria Roy de qualquer forma. Ele se encontrou com a dupla poderosa e, depois de ouvir as ideias malucas que eles tinham, decidiu colocá-los em espera por enquanto. Tanya encontrou-se com Juan e eles começaram a evacuar juntos até que o mestre ativou um feitiço que enviou vários morcegos demoníacos para atacá-los. No entanto, os membros do clã Balmung apareceram e destruíram todos os monstros morcegos, assim como o portal de onde eles vieram. Em outra parte da cidade, outro portal se abriu e o grande bando de demônios que saiu dele começou a correr desenfreado por toda a cidade enquanto o culpado admirava seu trabalho de uma torre alta. Roy se escondeu em uma esquina com uma garota ferida para evitar os demônios e eventualmente Asahi os encontrou. Asahi disse a Roy para levá-los a um lugar mais alto enquanto ele carregava a garota ferida nas costas. Mas no caminho, os slimes se transformaram em 2 dragões e bloquearam o caminho. Quando um dos dragões slime atacou, Delvin apareceu e o derrotou, mas afirmou que só fez isso para ganhar alguns pontos de experiência. O segundo slime espreitava atrás deles, mas foi derrotado pelas habilidades elegantes de espada de Siegfried, que fez uma entrada dramática. Quando o monstro slime reagiu, Siegfried disse que ele continuaria regenerando a menos que encontrasse e destruísse o núcleo, então Asahi correu junto com Roy e a garota em busca do núcleo da besta. Tanya e os outros evacuados chegaram ao ponto mais alto da cidade, mas os nobres que viviam lá se recusaram a abrir as portas para eles. Asahi chegou a uma catedral onde deixou a menina para ser tratada, e viu Sophie enlouquecendo com sua magia de cura, para deixar todos bem. Ela estava tão sem energia que quase desmaiou quando o encontrou, mas ainda assim conseguiu curar a menina ferida. Sophie viu seus antigos parceiros da Brigada Pitch Black feridos e os curou antes de menosprezá-los mais uma vez. Asahi pediu que ela cuidasse das crianças enquanto ele saía para encontrar o núcleo. Tanya e seu grupo chegaram do lado de fora da mansão de Glória, onde foram emboscados por um bando de demônios, e o mentor riu maniacamente até que a dupla poderosa apareceu atrás dela. Eles declararam todos os crimes dela, e Killmaria a identificou como a bruxa do controle, chamada Guri. Glória disse que assumiria total responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse, e ela eventualmente deixou todos entrarem em sua vila, enquanto ela e Juan saíram para enfrentar os demônios. Quando uma fera tentou atacar Tanya por trás, Tiger apareceu e a despedaçou antes de se gabar de quão incrível ele era. Enquanto isso, Guri acusou Killmaria de trair o Rei Demônio e pediu para ela se juntar a seu lado, mas Maya recusou a oferta em nome dela. Guri ficou irritada com o fato de que Maya respondeu por Killmaria, então ela lançou um feitiço de chama massiva nela. Ao mesmo tempo, Asahi se encontrou com Glória e Juan, e eles decidiram se separar e procurar o núcleo dos slimes. Juan usou uma habilidade chamada Olho de Falcão, que deu a ela uma visão clara de toda a cidade, e não demorou muito para ela encontrar o núcleo. Guri ficou surpresa que seu ataque nem deixou uma cicatriz em Maya e Killmaria revidou disparando uma enorme explosão de chamas própria que lançou Guri voando através de várias paredes do castelo. Maya a finalizou usando um movimento supremo que ela chamou de Big Sis Forever. Asahi, Glória e Juan tentaram lançar um ataque combinado no núcleo, mas os slimes o levaram para um terreno mais alto, então Asahi pediu a Glória para levantá-lo no ar. Quando ela fez isso, Asahi usou sua habilidade de arremesso de pedras para destruir o núcleo de uma vez por todas, antes de cair nos braços de Maya. Você acha que Asahi algum dia se tornaria tão poderoso quanto Maya? Deixe seus pensamentos nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de animes como este, confira este vídeo aqui.